Como Stalin conseguiu chegar a secretário-geral do Partido da União Soviética? Como ele conseguiu permanecer no poder de um cargo tão importante? Como ele driblou as pessoas? É isso aí, pessoal. Esse vai ser mais ou menos o assunto de hoje, no tema de hoje. Stalin, uma pessoa que é extremamente polêmica, uma pessoa de peso no século XX. Vamos falar um pouco mais do início de sua carreira política. Quando ele entrou, como que sucedeu. É isso aí, pessoal. Então eu conto com vocês para estar se inscrevendo aqui no nosso canal, deixar seu gostei, compartilhar, porque por enquanto o canal ainda não bateu as horas necessárias que o YouTube exige para gerar receita, então eu conto com vocês aí. Então, sem muita enrolação, sem muito delongas, vamos direto ao assunto, né? Bom, pessoal, Stalin era um cara, assim, extremamente determinado, extremamente organizado. Temos que falar a verdade, porque se a gente for falar, muitas vezes a pessoa não faz um vídeo assim, porque tem medo de ser taxado de comunista. Não tem problema, eu estou fazendo vídeo, pesquisando a vida do personagem que está sendo debatido. Então tem que falar, um cara extremamente organizado, extremamente determinado. Você quer ver um exemplo? Você pega uma pessoa que estudou para seminário, o cara estudou para padre, nem fez o curso completo, a metade do curso mais ou menos, o cara foi e saiu fora e entrou para o partido, entrou na luta clandestina, né? Assim dizendo. Já atrás dos seus idealismos. Então você explica como que uma pessoa que está estudando seminarismo, está estudando para padre, já logo entra num partido e começa a fazer furto, fazer roubo, angariar fundo ilegalmente para o partido. Então por aí você já tem mais ou menos uma ideia. Uma pessoa que tem um curso de padre já vai assaltar banco e até trens. Ele era uma pessoa de confiança de Lenin. Ele conheceu Lenin em 1905 e dedicou mesmo o partido. Você quer ver uma coisa? Ele, anterior à Revolução de Outubro, sua vida foi marcada por 7 prisões, 5 fugas de masmorras czaristas. Olha a dedicação que o cara tinha no partido. Ele era realmente um braço de Lenin na luta dos comunistas. Stalin tinha forte propensão para sistematizar tudo, pessoal. Ele categorizava tudo, localizava nichos de intelectuais para qualquer tipo de conhecimento. Quer dizer, ele organizava muito bem. Tinha algum problema, ele trazia pessoas que entendiam sobre aquele determinado assunto. Ele era um homem extremamente lógico, organizado. Era o que ele passava para a União Soviética, para os seus companheiros de partido. Teve uma coisa que Stalin percebeu, é que Deus de cedo é que sempre ele só poderia contar com ele mesmo. Ele aprendeu essa determinação. Então por isso mesmo ele adotou esse nome de Stalin, o homem de aço. Algum de seus companheiros, o outro adotou Kamenev, o homem de pedra. Isso aí até que o tempo mostrou que a pedra não pôde com o aço, né, pessoal? O que aconteceu com Kamenev? Outra coisa que certamente ajudou ele chegar no poder foi sua frieza, sem sombra de dúvida. Sua calma, sua frieza para tratar com qualquer tipo de coisa. Ele como revolucionário, viveu na clandestinidade de 1910 a 1917. Entrou e saiu em prisão. Todos que conheceram, testemunham, gente. Todas as pessoas que conheceram, ele fala o poder extraordinário que ele tinha de autocontrole e de impassibilidade. No caso, ele podia dormir em meio barulho, podia receber diferentes sentenças de prisão, podia aguentar com estoicismo qualquer condição horrorosa que as missões poderiam lhe propor. Qualquer jeito que fosse o exílio, ele aguentava. Isso tudo, pessoal, isso é qualidade que o Lenin, o líder da revolução, via, que o pessoal em volta, que os companheiros, camaradas em armas viam em Stalin. Tudo isso é um fator para ele chegar lá. Ele também passou a fazer parte da composição do conselho editorial do Pravda, que era do proletário, que era clandestino desde o início da Revolução. Esse jornal causou um impacto enorme. Os bolcheviques tiravam direções ideológicas nesses artigos de Stalin. E nos meses tempestuosos de 1917, ele continuou a trabalhar, continuou cumprindo suas missões. E com isso, pouco a pouco, isso foi lhe conferindo o respeito, a autoridade política entre os seus camaradas bolcheviques. E dada a Revolução Russa,
um dos primeiros cargos de Stalin no novo governo soviético foi o de comissário das nacionalidades. No centro da revolução esteve Lenin, é claro. Abaixo dele ficou figura como Trotsky, mais abaixo Zhorniyev, Kamenev, Bukharin e outros dessa escola leninista. Mas claro que Stalin, apesar dele ficar mais abaixo que esses nomes citados, ele ainda fazia parte do alto escalão E também tem o fato dele ser um dos membros mais antigos dos bolcheviques. Ele era membro do Comitê Central desde 1912, ele era integrante de vários comitês dos sovietes, fazia parte do conselho dos editoriais do Pravda e também, como disse, ele era comissário das nacionalidades. Tudo isso, pessoal, isso permitiu que ele conhecesse uma ampla gama de pessoas, penetrasse cada vez mais profundamente no mecanismo do aparato partidário e também que ele adquirisse experiência enorme, uma ampla inteligência ali no partido. E logo após veio a Guerra Civil Russa e Stalin se destacou mais, teve mais papel nesse conflito. Ele sempre ficava no posto de comando, despachando incontáveis telegramas, convocando comissários e comandantes, exigindo relatórios e sumários, distribuindo ameaças de cortes marciais e mandando gente de volta para casa, gente ser observado de perto e gente até para o paredão. Seu estilo naqueles tempos ficaram mais inquietante. Os comandantes já então sentiram que aquele homem tinha um pulso de ferro, que era difícil empurrá-lo a tomar decisões espontâneas ou exercer influência sobre seus planos. Ele então já começou a mostrar suas tendências ditatoriais naqueles momentos críticos. Numa outra nota para o centro, ele escreveu: "Persigo quem merece, blasfemo contra eles e espero restaurar em breve a situação. Fiquem certos de que não pouparei ninguém, nem a mim mesmo e nem aos outros." O envolvimento pessoal de Stalin na Guerra Civil foi marcado não só pelos seus deveres de 2 comissariados, das nacionalidades e do controle de Estado, mas também no campo político, de propaganda e, digamos, militar. Isso mesmo fez que o Lenin sempre fazia o Stalin de comissário central para a inspeção, para a verificação, para colocar os seus homens na linha. Sempre o Lenin enviava o Stalin. O 11º Congresso do Partido foi o seu último. O relatório sobre a organização feita por Molotov, cuja descrição do estado interno do partido mostrou quão sobrecarregados de trabalho estavam várias seções do Comitê Central. Assim, alguns delegados, alguns camaradas do partido se queixaram porque tinha vários assuntos de menos relevância que ficava chegando no presidente dos comissários, que era o Lenin. Então, em 1920, o trabalho do dia a dia do aparato do Comitê Central mostrou que o secretariado necessitava de alguém para cuidar de sua própria organização. Então, de acordo com a intenção manifesta no 11º Congresso, o pleno de 3 de abril de 1922 escolheu um Politburo, um Orgburo e um secretariado. Também decidiu adotar um cargo de secretário-geral, e Stalin foi nomeado naquele mesmo dia. Isso aliado ao fato dele ser membro do Politburo e do Orgburo, significou o desempenho simultâneo de 3 importantes funções no partido. Oficialmente, o Congresso nomeou apenas membros do Comitê Central, mas há evidências que Kamenev esforçou-se para assegurar a seleção de futuros secretários. Em outras palavras, Kamenev queria um homem seu chefiando o aparato do Comitê Central, o que mais tarde ficou provado que foi uma péssima escolha de Kamenev, apoiar seu camarada Stalin. A partir daí adiante, pessoal, foi só vitória para Stalin. Aí ele já teve vários assistentes, seu poder cresceu enormemente, e com isso tudo acontecendo, Lenin veio a adoecer. Seus médicos já deram instruções para ele ir passar dias no Cáucaso, para ele descansar, para ele recuperar. E com essas doenças, com a sua doença, Lenin queria que ele se reencontrasse uma vez por semana para decidir todas as questões, mas não tinha como, porque vocês sabem, muitos trabalhos, muitos problemas no início de governo, então eles tinham que reunir toda semana. Com isso, o Stalin já estava trabalhando debaixo dos panos. E a partir de 1923, quando a doença finalmente incapacitou Lenin,
Preocupado com as soluções políticas, ele enviou dezenas de notas e projetos e cartas para Stalin. Decorrido esses 9 meses, depois de algumas decisões infelizes, Lenin começou a perceber que Stalin não foi uma boa escolha para o cargo de secretário-geral. O destino dos últimos escritos de Lenin foi dramático. Parte substancial foi envolvida no manto de sigilo stalinista e, claro, sonegada ao partido. O próprio Trotsky, em suas memórias, afirma que só a doença de Lenin evitou que ele destruísse Stalin politicamente. Escreveu também que a teimosia de Stalin frequentemente causou perturbações a Lenin, agravando seu estado de saúde. É eloquente o fato de que, 9 meses apenas depois de elevação de Stalin ao cargo de secretário-geral, Lenin já expressa a urgente necessidade de sua remoção. E com o avanço da doença de Lenin, ele foi impedido de presidir os sovietes. E claro, um dos membros do Politburo foi alçado ao poder, ao posto de destaque. Stalin, é claro, como secretário-geral, era responsável pela condução das questões do dia a dia do secretariado. Então ficou patente que Lenin não melhorasse, o que o próprio Lenin não acreditava, já que escrevia seu testamento. Stalin tentaria reforçar sua posição como chefe potencial. Mas Trotsky também poderia tentar o mesmo. Quem quiser pode assistir o duelo parte 1 e parte 2, vou deixar o link na descrição aqui. Lenin, já com a doença muito avançada, escreve uma de suas últimas cartas para o Congresso. Stalin é por demais rude, e este é desfeito. Perfeitamente aceitável nas relações entre nós comunistas, mas não é admissível num secretário-geral. Portanto, propõe que os camaradas encontrem uma maneira de retirá-lo dessa função. Entregue o cargo a alguém que seja superior ao camarada Stalin, em todos os aspectos, ou seja, mais paciente, mais leal, mais respeitoso e atencioso para com os camaradas. A carta de Lenin nunca foi discutida como tal pelo Congresso. Depois das leituras, a comissão encarregada dos documentos de Lenin apresentou verbalmente uma resolução preparada com antecedência, pela qual se impôs Stalin a tomar conhecimento das críticas de Lenin, e deu-se por encerrado o assunto. Esse procedimento com a carta significou que seu conteúdo jamais foi totalmente apreciado e, portanto, ela não foi utilizada para fortalecer as normas democráticas e a vida partidária, tampouco para imprimir mudanças estruturais no escalão de comando, assim consolidando o nosso personagem aqui no poder. É isso aí, pessoal. Eu espero profundamente que tenha gostado do tema abordado aqui hoje. Deixe seu gostei, deixe sua inscrição para estar dando uma força aqui no canal Velhos Tempos, que o nosso canal ainda não bateu as 4.000 horas exigidas pelo YouTube. Então a gente não tem receita, a gente não tem apoio financeiro ainda de espécie alguma. Então deixe sua inscrição, deixe seu gostei para estar dando uma força aqui nos Velhos Tempos. Você que gosta de história também não pode perder o próximo vídeo, que vai ser um bate-papo com o Rabino Jacques Kukiekorn. É uma pessoa muito inteligente, muito influente, já viajou para vários lugares, escreveu alguns livros de história. Entre eles eram apenas pessoas. História de resgate na Polônia durante o Holocausto. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.